O poder de olhar para Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 diz: E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Meu irmão, minha irmã, qual é o valor de ver Jesus? Como isso coloca dinheiro em sua conta bancária e comida em sua mesa? Como isso ajuda seus filhos nos estudos? Os cristãos que fazem essas perguntas pensam que estão sendo realistas, mas não percebem que milagres acontecem quando se mantém os olhos em Jesus. Veja o que aconteceu com um pescador chamado Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Diz assim: Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando o seu barco estava no meio de um lago, a coisa mais prática para um pescador experiente era permanecer no barco. A ciência diz que quando você pisa na água, você afunda. Mas o maior milagre que Pedro experimentou aconteceu uma noite quando ele saiu de seu barco no meio de uma tempestade por causa da palavra de Jesus. Naquela noite os ventos estavam fortes, mas enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Ele andou sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas e quando Pedro olhou para Jesus, ele se tornou como Jesus e fez o sobrenatural. Oh, glória! A palavra de Deus declara que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, assim como pelo Espírito do Senhor. Meu irmão, minha irmã, como Jesus é, você também está neste mundo. Quando você mantém seu foco em Jesus, você é transformado em sua imagem de glória em glória. Você é transformado ao contemplar, não ao trabalhar. Quando você vir que Jesus está acima das tempestades da sua vida, você facilmente se elevará acima dessas tempestades. Nenhum esforço próprio poderia ter ajudado Pedro a andar sobre as águas. Quando o fez, aconteceu simplesmente porque estava olhando para Jesus. Deixe-me compartilhar com você o testemunho de uma senhora que li em um devocional. Certa manhã ela fez uma mamografia e os médicos encontraram alguns caroços em seu seio. Disseram-lhe que voltasse à clínica à tarde para que pudessem fazer mais exames para determinar se os caroços eram cancerígenos. Mas essa senhora entendeu que, assim como Jesus é,
nós também somos neste mundo. Portanto, antes de voltar à clínica para a biópsia, ela escreveu em seu relatório médico: Jesus tem caroços no peito? Como ele é, eu também sou neste mundo. Naquela tarde ela fez mais testes e adivinhe, os médicos disseram a ela que deve ter havido um engano. Eles não encontraram caroços. Você sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque assim como ele é, ela também é. Você acabou de ver o poder de olhar para Jesus. Se você acha que simplesmente olhar para Cristo é impraticável, eu desafio você hoje a ver que não é. Na verdade, é a coisa mais prática que você pode fazer. Mantenha os olhos em Jesus e você se tornará cada dia mais como Ele é, cheio de saúde, de força, de sabedoria e de vida. Vamos agora ao testemunho de hoje. Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Vanessa, sou de Pará de Minas, interior de Minas Gerais, e quero compartilhar com vocês a mudança que a nova aliança trouxe em minha vida. Eu tenho 32 anos, minha caminhada com Jesus é bem recente. Eu vivi 31 anos da minha vida priorizando coisas que me afastavam do seu amor. Mas apesar de tudo, Ele sempre me convidou para a sua presença. Mas a minha ignorância achava que ser boa era o suficiente para ser aceito por Deus. Mas as tentativas de Jesus de me alcançar despertou em mim uma vontade de conhecê-lo. E através de um convite da minha irmã, comecei a frequentar uma igreja evangélica. No início dessa minha caminhada foi turbulenta, pois existia uma guerra dentro do meu coração para ser aceita por Deus. Nesse início eu não buscava ter intimidade ao me relacionar com Ele. Eu buscava um relacionamento de provação para ter a recompensa da salvação. Eu tinha sede de Deus, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, pois a religião pregava um Deus mau e irado. E com o coração perturbado, me acheguei a Jesus e pedi a Ele para tirar tudo aquilo que me afastava do seu amor, que o desejo do meu coração era estar na sua presença, indiferente da direção. E foi aí que vi pela primeira vez um vídeo do nosso irmão Vinícius e comecei a ter o conhecimento da nova aliança. Como eu não tinha um coração religioso, o Espírito Santo conseguiu revelar toda a verdade sobre o verdadeiro propósito de Cristo em nossas vidas. Meus irmãos, eu sei que é difícil para algumas pessoas aceitar abertamente a graça de Deus, mas o amor de Deus não se explica, se sente. E naquele momento que tive esse conhecimento, me permiti sentir esse amor que decidiu me amar primeiro para que eu pudesse ser transformada. E foi aí que eu percebi que Jesus só não me deu a salvação de graça, mas me fez de criatura filha herdeira da sua glória e me deu a sua paz. E não tem como não se sentir amada sabendo o preço que isso custou para Ele. E foi aí que eu pude perceber que o coração do homem foi corrompido pelo pecado, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu o antídoto para matar o pecado em nosso coração. E quando essa verdade foi me revelada, eu decidi amá-lo de volta, porque esse amor transformador mudou a minha vida, porque a transformação vem do amor e não da obediência, e essa é a verdadeira transformação que agrada o coração de Deus. E se você até hoje não permitiu sentir esse amor, meus irmãos, sinta, não tenta explicar, apenas sinta, porque essa é a transformação que o seu coração precisa. Glória a Deus. Agora eu quero te dar 1 minuto para você ficar na presença de Jesus.
Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.